A ideia de que o Brasil possui uma vocação imperial não é nova. Um território de dimensões continentais, uma população diversificada cultural e etnicamente, recursos naturais inesgotáveis e uma história singular de relativa paz interna. Todos são ingredientes de um império em potencial. Adiciona a isso uma característica fundamental: a questão racial, que dilacera tantas nações, foi aqui, em grande medida, resolvida de forma orgânica e miscigenada, especialmente a partir do nacionalismo integrador da era Vargas dos anos 30. Não temos o mesmo tipo de ferida racial aberta que exige constantes concessões e fragmenta a sociedade. Tecnicamente, um país assim, tendo unificado sua diversidade em um projeto nacional comum, estaria livre dos piores conflitos internos. Seu caminho natural seria o desenvolvimento pleno de suas forças e o exercício de uma influência natural e benevolente sobre a América do Sul. Porém, essa trajetória foi interceptada. O potencial imperial foi sequestrado e dissipado por inimigos interiores, cuja ação lenta e corrosiva nos trouxe ao estado atual de paralisia e conflito social latente. A culpa, em sua origem, reside em uma elite encastelada. Foi essa elite idealizadora da Constituição de 88 que institucionalizou a subsequente negligência estatal com a segurança pública e a responsabilidade individual. Enquanto prometia direitos universais, ignorou os deveres. Enquanto ampliava a cidadania no papel, esvaziava do sentido prático e de exigência moral. O povo, atordoado e desorientado, recebeu em troca um poder meramente simbólico, o voto universal e massificado. Este, longe de ser um instrumento de emancipação, tornou-se a ferramenta perfeita para sufocar a classe média, a única camada social com autonomia intelectual e material suficiente para fazer frente àquela elite distante. Enquanto isso, dos altos dos seus castelos do Leblon, nos Jardins ou em Brasília, a oligarquia reinante não é afetada pela guerra civil não declarada que consome as ruas do país. Na segurança climatizada de suas torres de marfim, eles podem regurgitar discursos de falsa soberania e justiça social, importando pautas ideológicas dos Estados Unidos pós-modernos e globais, totalmente alheios às necessidades reais do Brasil. O erro fatal, o pecado original de nossa república doente, foi permitir que o Lupen, a massa desorientada, destituída de ferramenta intelectual e refém de suas necessidades mais imediatas, detivesse o poder decisório do voto. A elite então aperfeiçoou o mecanismo de controle, comanda a propaganda nos grandes canais de TV, inunda a produção audiovisual com seu entretenimento massificado e embrutecedor, compra o voto por R$300. Em uma velocidade impressionante, o povo processa dentro de si a realidade distorcida pela mídia e seus sentimentos imediatos, e age. Vota no candidato que mais o cativou com promessas ou com carisma vazio. E assim se realiza o ritual de gloriosa democracia brasileira, um sistema de troca emocional e material, não de deliberação racional. Se você enxerga valor nesse sistema, ele de fato tem um, o valor da estabilidade de baixa intensidade. Há nele uma energia emocional perversa própria de uma elite materialista e controladora, que não deseja filhos autônomos, mas sim dependentes perpétuos. A única justificativa para votar nesse cenário é saciar um desejo, que varia do mais ordinário, como uma cesta básica, um botijão de gás, ao mais complexo, um carro comissionado, a manutenção de um programa assistencialista. É uma política reduzida à materialidade mais superficial. O resultado do desejo saciado é um prazer apaziguador, um analgésico para as mágoas diárias, que garante uma tênue e volátil lealdade eleitoral. É uma lealdade de curto prazo, garantida apenas até que o outro político ofereça uma dose maior de satisfação imediata. O mecanismo é diabólico em sua eficiência. É muito estável para manter o controle de um Estado falido e de uma população domesticada. Entretanto, é uma estabilidade estagnante e paralisante. Ela trava todo o desenvolvimento verdadeiro, pois pune sistematicamente aqueles que ousam arriscar, inovar ou desafiar o status quo. O empresário ousado, o gênio da engenharia que pensa fora da caixa, o acadêmico dissidente, o político que não está no círculo interno do poder. E aqui reside a tragédia e o paradoxo. Nenhum império nasceu ou se sustentou sem arriscar tudo. A aversão do risco, cultivada por essa democracia materialista, é a antítese da vocação imperial. Primeiro precisamos revisar as origens. Nas cidades-estado grega e na República Romana, a cidadania não era um direito universal, era um privilégio. Era um privilégio caro, conquistado por dever, sangue ou mérito e restrito a uma pequena parcela da sociedade. E não era sem motivo. Os homens de energia superior, de caráter, coragem e visão, conseguiam elevar-se acima da massa, ascendendo ao eixo vertical do poder e consolidando suas linhagens como aristocracia natural. Seu conceito de democracia, na visão ateniense, ou de república, no caso romano, era de um governo de e para os melhores, e não de todos. A grande degeneração começou com o iluminismo mal compreendido e sua obsessão pela igualdade abstrata. Os estados modernos, em vez de buscar a sua excelência,
passaram a promover progressivamente uma equidade artificial entre os homens. Importamos aqui uma lógica importada de sociedades com problemas e histórias completamente diferentes. Chegamos ao ápice do absurdo, em que o favelado bestializado, cujo horizonte mental não ultrapassa o dia de hoje, tem o mesmo poder de voto que um aristocrata, um homem culto, que lê, estuda, produz e carrega o peso da civilização nos ombros. Forçar essa universalização do voto causou uma inversão catastrófica no eixo do poder efetivo. Ela jogou a classe média para a base da pirâmide de influência real, quando elevou o Lupen a uma posição de poder simbólico superdimensionado. A elite, astuta, permaneceu no topo, intocada agora com um novo e poderoso aliado para esmagar qualquer concorrência vinda do meio. Desde o início, a democracia brasileira nunca passou de demagogia. O povo não tem poder efetivo, apenas o simbólico do voto, que ela usa, ciclo após ciclo, para eleger os mesmos proponentes. As massas urbanas contemporâneas e até parcelas significativas da classe média e da própria elite são náufragos de sentido. Vivem uma existência plana, materialista e desespiritualizada. Os coronéis modernos, embora estejam acima da classe média em poder potencial, abdicaram voluntariamente da sua função de dar direção cultural e espiritual ao povo. Um rebanho bestializado é mais fácil de controlar do que um povo com orgulho, tradição e propósito. Uma população que sente o vazio de valores concretos aceita qualquer migalha material ou ideológica sem reagir. A cultura não é apenas um folclore ou um entretenimento. Cultura é uma ideia que se realiza no mundo sensível. Sua existência primária é conceitual. É o conjunto de valores, crenças e ideias de um povo. Ela depende da realidade material para se reconhecer e se reforçar através das ações e obras. Costumes, festas, literatura, arte, arquitetura, leis. Essa expressão concreta é a experiência compartilhada que solidifica a cultura na mente e nas almas dos indivíduos. O indivíduo, imerso em um ambiente cultural saudável, apreende essas experiências e as sintetiza em seus próprios valores, internalizando a ética e a estética de sua civilização. A cultura é, portanto, indispensável para a formação do homem completo. Porém, o brasileiro foi deixado à própria sorte para uma elite apática e cosmopolita. Abandonado em uma planície espiritual árida, ele entrou em uma espiral de degradação cultural sem precedentes. Chegamos ao ponto em que personagens como Oruan, uma caricatura grotesca, violenta e niilista, pôde se tornar mainstream. Como podemos considerar cidadãos plenos jovens, cujo principal componente formativo são criaturas ficcionais sem alma, que glorificam a barbárie? Enquanto a elite se preocupa em manter essas pessoas leais até a próxima eleição, elas abandonam cultural e espiritualmente. O resultado é o brasileiro esquizofrênico. Os lords da indústria cultural frequentemente são indivíduos que surgiram da massa e ascenderam por meios duvidosos. O povo olha para o espelho da tela e se reconhece na própria degradação estática e moral, trazendo sua ignorância para o centro da realidade e chamando-a de cultura. Seria simplista dizer que a degradação cultural é a causa dos problemas democráticos. Ela é, na verdade, a consequência mais visível de um erro político fundacional. A democracia liberal aos moldes anglo-saxões foi um transplante mal sucedido. Ela não se encaixa em uma cultura de raízes paternalistas e patrimonialistas, onde o povo, em seu inconsciente coletivo, ainda espera a autoridade explícita e pessoal do patriarca. Em vez de destruir essa estrutura arcaica, a democracia de massa se mesclou a ela, criando um monstro amorfo, o coronelismo digital e burocrático. Se antes Deus era o mediador transcendente e a garantia última da ordem, hoje é o documento positivista redigido por burocratas sem rosto. O contratualismo liberal pode ter funcionado, com suas contradições, no mundo anglo-protestante, com seu indivíduo atomizado e sua tradição de self-government. Só que na terra do jeitinho, nas relações pessoas acima da formalidade, do homem cordial, nenhum homem são acharia razoável impor uma burocracia impessoal e universalista nesse contexto, e ainda por cima dar poder de voto igualitário a populações acostumadas a serem governadas por patriarcas. Sem a responsabilidade direta e pessoal perante uma comunidade concreta, as elites políticas e burocráticas não têm mais nenhum freio real. Escondidas atrás das máscaras das instituições impessoais, o Estado, a lei, o mercado, podem operar com impunidade e cinismo, sem qualquer preocupação orgânica com o povo. E, no paradoxo mais trágico, essa mesma elite que explorou o paternalismo agora abandonou as massas à própria sorte espiritual. O povo brasileiro é, em certo sentido, o filho de uma mãe solteira ausente e de um pai Estado que só sabe pagar a pensão alimentícia. Um cidadão, no sentido pleno e exigente da palavra, deveria pertencer a uma classe restrita. Está mais do que claro que a horizontalização forçada da cidadania, tratá-la como um direito natural e incondicional a todos, foi a raiz dos maiores problemas nacionais. Foi nesse mecanismo que permitiu à classe alta elevar simbolicamente o Lupen acima da classe média
no eixo do poder efetivo, usando-o como um martelo para esmagar qualquer insurgência oriunda do centro. A classe média, pressionada por todos os lados pela elite que a despreza e pela massa que é sufocada com seu peso eleitoral, é equalizada para baixo. Preocupada em sobreviver, pagar impostos abusivos, contas, aluguel, fazer as compras do mês, ela perde a capacidade de ação política ao longo prazo. Sem a segurança financeira e paz espiritual, o homem e a mulher de classe média são forçadas a focar nas necessidades imediatas. O cultivo intelectual, a reflexão política, o ativismo cultural tornam-se luxos inacessíveis. A cultura favelizante promovida pela grande mídia age em conluio, glorificando a pobreza de espírito e estagnizando a sofisticação como elitismo. No longo prazo, realiza-se o pesadelo previsto por George Orwell. A classe média se transforma em um fantoche achatado, castrado de seus meios de revolta, domesticado para não enxergar nada além da materialidade imediata e até mesmo proibida de amar coisas elevadas, como a pátria, a tradição e a excelência, sob a pena de ser taxada de reacionária. A distopia de 1984 não é a do totalitarismo clássico, mas da democracia totalitária. É a elite, em uma concordância perversa com os instintos mais baixos das massas, que gera aquele mundo de opressão chata e cinzenta. A luta da classe média, portanto, não é apenas por melhorias materiais, é a luta existencial. A elite secular e globalista que nos governa busca domesticar definitivamente o espírito humano, extrair dele qualquer esperança de transcendência, seja religiosa, nacional ou heróica. No mundo que eles planejam, o ápice da existência é o consumo, o conforto seguro e a obediência, uma materialidade, inclusive, pobre de patrimônio real e de legado. Contudo, há uma flecha de luz. Em todo o mundo, os Zoomers, a geração Z, despertam. Eles são os primeiros nativos digitais a perceberem o mundo grotesco e artificial construído pelas elites pós-modernas. Nesse contexto, reconstruir o Brasil como um império não é um sonho de grandeza anacrônico. É uma necessidade urgente de sobrevivência nacional. E o primeiro passo dessa reconstituição é uma reformulação radical do conceito de cidadania. O cidadão é o detentor do poder do voto. Esse poder, hoje, é meramente simbólico, mas esse é o símbolo que sustenta todo o edifício do poder efetivo. Para quebrar esse ciclo, é preciso atacar o símbolo. A solução direta: o voto não deve ser um direito, muito menos um dever obrigatório, deve ser um privilégio. O princípio é importante, é alinhar o eixo do poder simbólico, o voto, com o eixo do poder efetivo, a capacidade e a responsabilidade. Esse realinhamento jogaria a massa desqualificada de volta à sua posição natural na base da pirâmide social, onde pode e deve ser cuidada, mas não governar. Ao mesmo tempo, quebraria as pernas da oligarquia, que perderia seu exército de manobra eleitoral. Mas é aqui surge o grande problema prático. Como uma classe média acuada, financeiramente e culturalmente, poderia liderar essa restauração dos eixos de poder? A transformação de uma sociedade, conforme essa perspectiva, sempre se inicia no plano das ideias. Uma nova geração, formada pelos nascidos do século XX e no início do século XXI, teria despertado para um processo de revolução mental, marcando uma ruptura profunda em relação às gerações anteriores. As visões de mundo que lhes foram apresentadas, do wokeismo multifacetado ao niilismo irônico dos milênios, da social-democracia idealizada ao culto procedural da democracia, passaram a ser percebidas como esvaziadas, contraditórias e falidas em seus fundamentos. Haveria nesse grupo uma percepção aguda das contradições intrínsecas ao projeto iluminista radicalizado, os levando a rejeitar seus excessos considerados decadentes. Em contrapartida, buscariam afirmar uma individualidade soberana. Uma crença comum entre os educadores de que essa seria a geração menos discriminatória da história é vista, sob esse ponto de vista, como um equívoco profundo. Eles não se consideram os primeiros a empreender tal revisão crítica, mas talvez se vejam como os mais numerosos e determinados a restabelecer fundamentos considerados mais sólidos e substantivos para o pensamento e a ação no mundo contemporâneo. Na ausência dos cafés literários do século XVIII e do dinheiro para frequentá-los, nos foi dada a internet, a nova biblioteca de Alexandria e, simultaneamente, um buraco de coelho infinito, no qual fomos jogados desde a infância. A exposição a esse caos de informações, onde convivem as grandes obras da humanidade com as mais profundas bobagens, tornou inevitável que grupos insurgentes surgissem contra a zeitgeist dominante. Desse caldeirão, novas concepções nascem todos os dias. Elas são alimentadas por filósofos e pensadores que nos antecederam, muitos deles esquecidos ou deliberadamente ocultados, mas são interpretados com novos olhos. O caminho traçado pelos acadêmicos tradicionais e pelos comentaristas da velha mídia foi rejeitado. Em seu lugar, surgiu uma visão fresca e destemida, que busca ressuscitar valores que secaram ao sol da pós-modernidade. O termo neo-reacionário não é casual. O objetivo não é mumificar o passado, mas reidratar seus princípios eternos para a nova era.
É reconhecer que os tempos mudaram, em vez de tentar um retrocesso impossível. Assim como o tecnotenetismo novoclássico, uma visão que alia a ordem tradicional com tecnologia de ponta, esse novo movimento almeja o progresso em direção a uma realidade virtuosa, não a fuga para um passado idealizado. A história não é uma linha reta de progresso inevitável. Hoje, em muitos aspectos, estamos muito menos desenvolvidos social e espiritualmente que em épocas passadas. O tempo, porém, é irreversível. É uma arrogância total querer voltar no tempo. A humildade exige que reconhecemos uma mudança. O progresso técnico e a inovação serão as ferramentas para refundar a modernidade sob ideias perenes, sem que estas sejam sumariamente rejeitadas como antiquadas. As novas concepções da cidadania devem lidar com as consequências tardias do iluminismo, destruindo o que é venenoso e aproveitando o que é são. Isso implica inevitavelmente em um resgate do elitismo saudável, não um elitismo de sangue fechado, mas um elitismo de mérito e caráter, que mantém uma ponte aberta para a ascensão de grandes mentes vindas da classe média e, por que não, das mais baixas. Precisamos de um eixo vertical inspirador, que estimule o crescimento pelo exemplo e pela competição nobre, sem promover a falsa equidade que rebaixa a todos. Para isso, o Estado precisa deixar de ser uma máquina impessoal de distribuição de recursos e se tornar a manifestação terrena da moral, da justiça e da excelência. Em suma, uma emulação imperfeita, mas mais constante, da cidade de Deus agostiniana, onde a autoridade é legítima porque serve a um bem maior que ela mesma. O homem que se eleva dentro deste novo Estado brasileiro deve ser reconhecido publicamente, que voltemos a conceder títulos honoríficos como os nossos ancestrais faziam, seja de nobreza não hereditária, seja de ordens militares ou cívicas, para acabar com a impessoalidade burocrática. A elite seria exposta, seus nomes acompanhados de designações que carregam peso histórico e responsabilidade. Esses seriam os nossos cidadãos de pleno direito, seletos, públicos e diretamente responsáveis, sem mais máscaras institucionais para se esconder.